Eu quero dizer para vocês que hoje, eu tenho uma certeza hoje, que Deus quer realmente falar com cada um de vocês que estão aqui, porque Deus começou a confirmar, desde antes de começar o culto, com uma foto que o Silvio me mostrou, vocês vão ver depois, vão entender depois no final. A abertura do culto, a palavra da abertura do culto tem tudo a ver com a pregação. E os louvores que a gente já tinha visto durante a semana, e só hoje, quando eu estava orando, que eu falei, meu Deus, o louvor tem tudo a ver, até falei para a Bruna, no final a gente repassar um. Então, eu tenho certeza absoluta que Deus quer falar conosco hoje, com você que está aqui. Se de repente você falar, nossa, era para o meu marido, hein? Caramba, não, é você que está aqui hoje. Deus te trouxe para ouvir. Aí, se você quiser replicar, né, a palavra, fala, olha, Deus falou comigo hoje isso, isso, isso. Deus pode, com certeza, usar a sua vida para você falar de acordo com aquilo que Deus ministrou a você, porque a palavra que sai daqui vai chegar em cada coração de acordo com a porção que cada um precisa, certo? Então, aquilo que Deus ministrar ao seu coração, Deus pode, com certeza, usar a sua vida para você passar adiante, amém? Então, olha só, o pastor Felipe falou sobre a incredulidade, né? E o tema da pregação de hoje é a fé depois da queda. Nossa, que silêncio. A fé depois da queda. Nós vamos entrar um pouco na história do apóstolo Pedro, que caiu. E como Paulo diz, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Como nos sentimos, como a gente se sente, né, nesse processo de levantar depois que caímos. A gente ouviu aqui o pastor Anselmo falar que teve um hiato, o Gustavo também, essa que nos fala também teve um hiato aí, e muitos temos, eles colocaram hiato porque ficaram um tempo, né, sem congregar. Mas tem gente que está congregando e cai, está na igreja caído, está na igreja dormindo, desperta tu que dormes. Então tem gente que está caído na fé, está enfraquecido na fé, e isso todos nós podemos passar por isso. E aí como a gente se sente nesse processo de levantar depois que a gente cai? Como que fica a nossa fé? Quando Deus te chamou, assim como quando ele chamou a Pedro, ele sabia quem era você e sabia que você ia cair. Quando Jesus chamou Pedro, ele já sabia que Pedro ia cair. Quando Judas foi chamado, já sabia que ele era o traidor. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que não importa a queda que você teve, quantas vezes você teve, se você está aqui, você é salvo no Senhor Jesus, ama Jesus, Ele não te define pelas suas quedas. Ele te define por quem você é nele. Amém? Então, já quero começar trazendo essa palavra de conforto para o seu coração. Tá vendo? Quem disse que eu sou só de bater? Olha aí, que fofinha que eu tô hoje. O ponto 1, a gente vai falar sobre a soberba, que foi basicamente o que aconteceu quando Pedro caiu. O contexto ali era, antes da gente abrir o texto, era após a ceia, momentos antes da crucificação, de todo o processo do Senhor Jesus ser levado e interrogado e passar pela crucificação, ele ceou com os discípulos. Lembra que ele ceou com os discípulos, ele serviu Judas, sabendo que ia ser traído. Então o contexto era esse, e depois disso eles começaram a conversar e teve aquela conversinha entre quem ia ser o maior, quem ia ser o menor, né? E Jesus falando para eles que o reino de Deus é invertido, né? O menor é o maior, é tudo diferente do que é no mundo. Então agora sim, vamos abrir, por favor, irmão Marcos, Lucas capítulo 22, como a gente vai ler bastante textos, pode ir seguindo por aqui, eu vou na versão ARA, e Marcos, vou te pedir para você, eu vou lendo e vou explicando, aí você só vai pondo conforme, tá? Lucas 22, a gente vai ler do 31 ao 34. Então, depois da conversa do maior, o menor, eles estão nessa conversa, Jesus vira para Pedro e diz, Simão, Simão, ele nem chama de Pedro, chama de Simão, traz ali mais para a intimidade, fala, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Para aí, Marcos.
Jesus está falando para Pedro, Satanás, Pedro, te chamou, ele pediu para te peneirar como trigo, só que Satanás tinha pedido para peneirar todos os discípulos. Que aqui, já aproveito para abrir um parênteses, a gente sempre fala, né, que Pedro negou Jesus e ele foi covarde, ele isso, ele aquilo, só que quando Jesus foi levado para o Sinédrio e tudo, o texto diz que todos os discípulos saíram. Quando Judas chegou e prenderam Jesus, todos vazaram, não foi só Pedro. E aqui Jesus está falando, Satanás pediu para peneirá-los. E o que é esse peneirar? Uma analogia que Jesus está usando é o peneirar o trigo, na forma antiga é uma peneira bem grande que sacode aquilo com muita força, que é para tirar as impurezas e tal, mas ele está aqui usando no contexto de dor. É a mesma coisa que o Satanás fez com Jó. Foi lá e pediu a Deus autorização, porque Deus permite. E ele só pode fazer o que Deus deixa fazer. Satanás é servo do Senhor. Ele só pode fazer até onde Deus permite. Então você pode ficar escandalizado e falar, mas então aquilo que está acontecendo na Bíblia foi Deus. Não, Deus permitiu, por razões milhares. Nessa daqui a gente vai entender depois. Então, Jesus está dando um aviso para Pedro. Por quê? Ele vem daquele contexto de, quem vai ser o maior, quem vai ser o menor. E Jesus fala, Simão, olha, Satanás pediu para peneirar você como trigo. Agora, veja o versículo 32 que ele me pega. Por favor, Marcos 32. Jesus falando para Pedro, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé, não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Quero parar aqui. Pedro era discípulo de Cristo, andava com Cristo, realizava as coisas com Cristo. E Jesus está dizendo, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Com essa frase, ele está dizendo duas coisas. Pedro, tu está mais ou menos convertido, tu vai cair. Que Satanás pediu para te peneirar. Eu estou rogando por você para que tu não desfaleça. Mas ele está dizendo, vocês vão passar pela peneira. Eu estou rogando por você especificamente para que você não desfaleça. E tudo isso está dentro desse texto aqui. E aí depois ele diz, quando você se converter, ou seja, ele está dizendo, você vai cair. Satanás pediu para te peneirar, eu estou orando para que a sua fé não se desfaleça, ou seja, que você não abandone de uma vez a fé, mas você vai cair, eu estou te avisando. Você vai cair. Quando você se converter, ou seja, quando tu se levantar e for convertido realmente, fortalece os teus irmãos. Isso é tão profunda, essa palavra. Quando eu vejo isso, eu fico, meu Deus. Por quê? Por isso que eu coloquei o tema de a fé depois da queda. Porque a imensa maioria de nós, quando cai, ou mesmo estando dentro da igreja, a nossa fé fica assim, a gente fica envergonhado, a gente fica com medo de chegar a Deus, a gente pede menos porque acha que não é digno. Então a gente a nossa fé muda, né? E até nos relacionamentos com as pessoas, a gente acha que está todo mundo sabendo do nosso erro, ou se foi realmente você saiu da igreja e está de volta, você fica naquela situação. Então isso aqui me pega bastante, porque Jesus disse, quando você for convertido, fortalece a fé dos teus irmãos. E às vezes a gente é convertido, a gente é acordado, a nossa mente, acontece a tal da metanoia, e ao invés da gente fortalecer a fé dos nossos irmãos, a gente acusa os nossos irmãos. Vai lá e fala, tantos anos de crente, ainda não entendeu, né? Mas você acabou de levantar de uma queda. E a ordem de Jesus é, quando você se converter, fortalece a fé dos seus irmãos. Por quê? Porque você viu o que aconteceu contigo. E eu intercedi por você, Jesus está falando. Aí você vai e fortalece os seus irmãos. Não o contrário. Jesus hoje continua intercedendo por nós. Até o dia de hoje, Jesus continua, porque Satanás continua indo diante de Deus nos acusar. Essa é a função dele.
Até os dias de hoje ele vai lá, continua ainda a acusar. Você viu lá a Bruna, lá que ela fez, ó, você viu o Silvio? Ele continua. E Jesus é o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. Então, uma vez que ele já nos purificou de todo o pecado, quando Satanás vai lá nos acusar, e o Senhor que sonda o coração e sabe que nós nos arrependemos, ele chega lá e fala, mas ela se arrependeu. E eu já a purifiquei de todo o pecado. Amém? Então, no versículo 33 agora. Ele, porém, referendo a Pedro, respondeu, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. O que aconteceu aqui com Pedro, quando ele deu essa afirmação? Jesus, o Senhor, o Mestre, acaba de dizer para ele, olha, Satanás pediu, tá? Mas eu orei por você. Jesus está avisando a ele, você vai. Jesus não disse, olha, talvez. Ele falou, você vai cair, porque isso fica claro quando ele diz, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro não deu atenção para o que Jesus está dizendo. É igual a gente aqui na igreja falando, irmão, se você não orar, se você não ler, você vai enfraquecer. E a gente, tá bom. É igual. Foi a mesma coisa. Jesus falou para Pedro, você vai cair. E aí ele responde, Senhor, eu daria minha vida por ti. É igual a gente. Irmão, se você não orar, irmão, se você não fugir da aparência do mal, irmão, se você não fugir do pecado, se você é tentado nessa área e você ficar rondando nessa área, tu vai cair. Aí você, tá bom. E fica rodando aqui e cai. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então, a primeira coisa aqui foi que Pedro, entra a questão da soberba, ele se sentiu mais crente que os outros apóstolos. Não, Senhor, ele não falou, não, qualquer um de nós aqui, Senhor, estamos juntos. A gente vai com o Senhor, ele falou, imagina, Senhor, eu daria a minha vida, se tiver que ser preso, eu tiver que morrer por ti, eu morro. Em Provérbios, não precisa colocar aqui, 16, 18, diz, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Exatamente o que aconteceu com Pedro. Mateus 5:3, na bem-aventurança, começa dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus é totalmente contra a altivez e a soberba. A altivez, como acabamos de ver aqui no livro de Provérbios, ela te leva à queda. Se você está no pedestal da soberba, pode contar os dias que vai chegar a queda, a menos que você se arrependa. Então Pedro confiou demais nele, na força dele, porque ele era um líder, um desbravador, impetuoso. Então ele estava ali como? Estava vivendo aquilo. Sabe quando você está no meio do fogo? No Pentecoste aqui, tipo, é fogo, glória todo dia, um culto atrás do outro, é manto atrás de manto, e você está ali, se acha, eu estou muito crente. Aí você fala, não, eu faço tudo por ele, eu largo tudo para viver tudo. Você vai naquela, porque você acredita naquilo, mas é só o ímpeto. A profundidade, o fruto é que mostra se você realmente é capaz de dar a vida por Jesus. Mas Pedro estava naquele ímpeto dele e, sobretudo, na soberba. Esse peneirar, né, com a autorização de Jesus, como eu disse, foi a mesma coisa que Satanás fez com Jó. E o próprio Pedro, depois que ele aprendeu, né, na primeira carta dele, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedro aprendeu tanto que depois agora ele fortalecendo os irmãos, né, como Jesus ensinou, aí ele está ensinando, olha, sejam vigilantes, que o diabo está ao derredor, procurando alguém para tragar, porque eu não ouvi, aconteceu comigo, entendeu? E aí, o ponto 5 aqui, se converter. Né, a questão do se converter. Como eu disse, Pedro era um discípulo, um dos mais próximos, né, porque era Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Era um dos mais próximos, né? E Jesus disse que ele ia ter que se converter. Às vezes, estar perto de Jesus não é o suficiente. Tipo, que isso, irmã? Está blasfemando? Não é que Jesus não é o suficiente. Você está perto de Jesus
às vezes não é o suficiente. Pedro estava perto, Pedro seguia, Pedro ouvia, Pedro sabia de cor a Torá, mas ele caiu. Seguir Jesus sem pôr em prática o que ele ensina não é o suficiente. Então, vir aos cultos dia de domingo não é o suficiente. Você tem que viver como Jesus viveu. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho que crucificar o meu eu todos os dias. Quantos dias? Quantos dias tem que crucificar meu eu? O que é crucificar o eu? Quem quer me contar? Negar a própria vontade. A crucificar é o símbolo da morte. Eu tenho que matar esse eu, matar a minha vontade própria. Quando eu quero falar um palavrão, eu lembro que isso vai entristecer o Espírito Santo. Aí eu crucifico esse eu todos os dias. Porque todos os dias nós pecamos. Por que você acha que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã? Porque nós pecamos a cada manhã. Todos os dias. Certo? Estão acompanhando? Muito bem. E é um processo de transformação. Por isso que a gente não pode ter essa, não, eu estou super crente e tal, porque é um processo de transformação e de santificação. Que Pedro estava ainda no processo, mas ele achou que já era capaz de dar vida para Jesus. E aí o ponto 12 a gente vai ver sobre a queda. Aí é bem triste. Essa parte da queda, contextualizando antes de começar a ler o texto, é o seguinte: depois que Judas chegou lá e prenderam Jesus, os discípulos todos vazaram e Pedro foi indo de longe acompanhando, até que ele foi até onde Jesus estava ali sendo interrogado. E aí acontece a queda. Vamos ler Lucas capítulo 22, versículos 54 ao 62. Diz assim: então prendendo Jesus, né, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, então, olha a cena, eles levaram Jesus para ser interrogado, aí fizeram uma roda no pátio, acenderam um fogaréu ali. E aí o texto diz: e quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, Pedro tomou o lugar entre eles. Pedro literalmente se assentou à roda dos escarnecedores. Aí já começa a queda de Pedro. Estão acompanhando? Aquela roda era a roda dos que estavam escarnecendo Jesus. Tu não é o Cristo, e cuspiam e batiam e tal. Fizeram uma roda, colocaram uma fogueira para se aquecer, porque deveria estar frio, e Pedro, muito lindo, se sentou ali. Ele não foi lá para dizer, vocês estão errados. Não, ele não foi lá para protestar, para ser protestante. Ele se assentou na roda dos escarnecedores. E se tornou um deles, que a gente vai ver no texto. 56 diz: entrementes, ou entretanto, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava. Primeira negação, Jesus disse que eram 3, né? Pedro negava dizendo: mulher, não o conheço. Só de ouvir já dá uma dor, né? Ele está diante de Jesus, vendo o que Jesus está passando. E aí ele fala: eu não o conheço. O nome disso é cegueira espiritual. Está diante de você. Você está vendo, mas você está negando. Está diante de você o pecado. Você está vendo que você está pecando, mas você está negando. A pessoa está falando: olha, isso aqui está errado. Não, foi fulano, foi meu pai, foi minha mãe, foi a vizinha. O pecado está na tua cara. Você está pecando, mas você está arrumando desculpa. Não, eu não estou traindo a minha esposa. Eu só estou conversando aqui, é uma amiga. Tá, mas a palavra diz para você fugir da aparência do mal. Se tá tudo bem, por que você não chama a sua esposa junto para conversar e fala: tô conversando com uma amiga aqui, por que é escondido? Percebe? O pecado
está diante de você. É o chamado laço do passarinheiro. Por que o laço do passarinheiro? Se o passarinho visse a armadilha, ele não ia lá, né? Então, é escondido, é sutil. O passarinho cai sem perceber. O pecado está acontecendo e você não está vendo. Jesus avisou Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí a mulher chega e diz, você é um deles. Ele fala, eu não conheço ele. Pedro nem lembrou do que Jesus tinha falado para ele. Recente, tá? Não é uma coisa assim que foi uma pregação do mês passado. Não, Jesus tinha falado agora para ele. Vamos lá. 58. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, ou seja, esse tempo todo Pedro estava lá. Porque eu, né, pensando aqui agora, não sabemos, né? É fácil falar depois que, né? Mas talvez, se eu fosse eu, depois que me viram pela segunda vez, até por medo, por covardia, que foi o que aconteceu com Pedro, eu já falaria, vou bem sair daqui se ninguém me ver, porque senão vão me crucificar com ele, né? Não, Pedro, passado 1 hora, Pedro está lá. Aí diz, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Pedro não era galileu, mas por causa do sotaque, acho que pelo convívio, tal, a Galiléia ficava na parte do norte, ele foi reconhecido, talvez também pelos trejeitos, as roupas e tal, né? Eles andavam com Jesus, tudo ficava meio parecido. Então ele foi reconhecido. Esse texto aqui é do Evangelho de Lucas, ele ainda pega mais leve, porque tem o texto que está também nos outros evangelhos, uns falam que Pedro até blasfemou. Então não 60 disso, mas Pedro insta ou insistia dizendo, homem, não compreendo o que dizes. Tipo, ficou demente, do nada deu uma amnésia nele. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Já pensou? Misericórdia. Acho que eu caí ali durinha já, se fosse ele. 61. Aí a parte que é para cravar, assim, ó. Então, vou ler até com um drama. Então, voltando-se o Senhor. Isso aqui é demais para mim. Voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Tu já pensou o coração de Pedro? Dá para saber como ficou no 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Mas Jesus, lembra que Jesus não é o diabo, ele não é acusador. Jesus é cheio de compaixão. Com toda certeza, o olhar de Jesus para Pedro foi, eu te avisei, filho. Eu intercedi por você. Eu falei para você que você ia cair. Foi esse olhar de Jesus para Pedro. E aí atravessou ainda mais Pedro. Porque quando você faz alguma coisa para alguém e você acha que aquela pessoa vai se vingar e ela vem e te traz amor e ternura, você quebra. Que foi o que aconteceu. Jesus olhou para Pedro, fixou os olhos em Pedro e falou, é como se Jesus estivesse falando, Pedro, eu te avisei, olha aí. Agora, quando você se converter, lembra do que eu te falei. Pedro saiu chorando amargamente. Arrependimento nem sempre é o ápice do negócio. O que vem junto é o fruto do arrependimento. Não adianta eu falar, eu me arrependi, estou arrependida, nossa, confessei o pecado, estou arrependida. Mas você continua fazendo a mesma coisa? Tem que ter o fruto do arrependimento. Eu me arrependi de ficar batendo boca em casa com a minha irmã, ficar me estapeando com ela, saindo nos tapas com ela, brigando por causa de esmalte, de comida, de sei lá o quê, e sair nos tapas com ela, arrancar os cabelos e tal. Me arrependi, tô arrependida, assim, o perdão, pede perdão para a irmã. Aí continua fazendo, que arrependimento é esse? Cadê o fruto? Tem que mudar, tem que passar a amar a irmãzinha, ir lá comprar um esmalte novo para a irmã, já que tu estragou o dela.
Estou dando um exemplo bem besta, mas só para você entender que tem que ter o fruto, certo? No ponto 3, a fé depois da queda. Aí passou tudo isso, Jesus morreu, aconteceu tudo. Jesus então ressuscitou e as mulheres foram ao túmulo. E ele não estava lá, né? Como nós sabemos a história. E o interessante é que, eu vou passar aqui por esse texto, mas a partir desse momento da ressurreição de Cristo, já começa a preparação para a restauração de Pedro, depois dessa queda. Então, Lucas capítulo 24, versículo 9 ao 12, diz: E voltando do túmulo, as mulheres, né, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram 11 porque Judas já não estava mais entre eles. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Mesmo Jesus, passado 3 anos, falou: vou morrer no terceiro dia, vou morrer no terceiro dia, não acreditaram nela. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. No Evangelho de Mateus, vai dizer que Pedro e João correram ao sepulcro, só que João não teve coragem de entrar. E aí Pedro, ousado como sempre, que foi ele que pediu, me leva para andar sobre as águas, então sempre Pedro. Pedro, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Ali entrou uma esperança, um alívio, né? Talvez, uma confirmação, olha, era verdade mesmo, ele disse que ia ressuscitar e soltar os lençóis, aí acendeu aquela chama. E aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e o versículo 7, é maravilhoso porque diz assim, eles avisam para as mulheres, você veio procurar entre os mortos o que já está vivo, ele ressuscitou e tal, mas ide, dizei, presta atenção, diz assim, dizei a seus discípulos de Jesus e a Pedro. A seus discípulos, Pedro já estava junto, mas ele disse a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. O que a gente pode entender desse avisa os discípulos e a Pedro? A gente pode entender 2 coisas, porque o texto não deixa claro, mas a gente não vamos pecar se pensarmos o que eu vou compartilhar agora. Se ele está dizendo para avisar Pedro, pode ser 2 coisas. Uma, Pedro era o líder. Se Pedro não fosse, era capaz que metade ficasse também. Era ele que encabeçava. Mas o principal é que Jesus sabia como estava o coração de Pedro. Pedro estava como? Quando ele levantasse, ele ressuscitou, agora acabou. Eu neguei ele 3 vezes, depois dele ter avisado. Pedro devia estar no mínimo constrangido, arrebentado. Então Jesus disse, avisa Pedro que eu ressuscitei. É como se Jesus estivesse falando, a gente ainda tem uma ligação, avisa ele. Eu faço questão que ele saiba que eu ressuscitei. Estão entendendo? Então é o que Jesus está dizendo para você hoje, que de repente está aí numa queda, num deslize, no início de uma morte espiritual, que se está nesse início, hoje vai terminar em nome de Jesus. Jesus está dizendo, eu ressuscitei, eu estou vivo, você pode ainda se ajoelhar, você ainda pode clamar, você ainda pode confessar, eu estou aqui, eu estou te esperando aqui, vem, fala comigo. Avisa o Silvio que eu ressuscitei. Fala para o Luiz que eu estou aqui, eu vi o pecado dele. Eu sei, ele me negou, mas eu estou vivo. E eu o amo, independente do que ele fizer, porque eu já perdoei os pecados dele, ele só precisa vir aqui se arrepender. É isso que Jesus está dizendo. Então, a fragilidade da fé após a queda. Os discípulos, eles voltaram à vida de antes. Adivinha quem que guiou? Adivinha? Pedro disse. Aqui, Disse-lhe Simão Pedro, isso está em João, capítulo 21, versículo 3. Pode pôr, Marcos, se quiser. João 21, 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar.
volta aqui. Jesus ressuscitou, já tinha andado ali, alguns já tinham visto ele, disse, avisa a Pedro que eu ressuscitei. Pedro não viu nada ali, não acontecia nada, falou, vou voltar a pescar. Aí disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Então a fragilidade dessa fé, como se não houvesse uma perspectiva de que eles fossem poder continuar aquela vida que eles estavam andando com Jesus. Pois eles viveram 3 anos vivendo aquela maravilha, andando com Jesus, vendo multidões seguindo e tal. E de repente Jesus morreu, ressuscitou, mandou avisar, mas cadê? Aí Pedro desiste de tudo e fala, vou voltar para pescar de onde Deus o tirou. E não que pescar fosse pecado, mas Deus mudou o chamado de Pedro. Falou, antes você era pescador de peixes, agora você vai ser pescador de homens. E Pedro abriu mão do seu chamado e falou, vou voltar de onde Deus me tirou. Quantos de nós fazemos isso? Quando a gente se sente enfraquecida, às vezes você tem... você falava mais de Jesus, você falava com os vizinhos, aí quando você se sente enfraquecido na fé, não vê mais esperança, você começa a deixar de fazer as coisas ou volta para aquele estado que agora, não faz mal, não vou para o culto hoje não está chovendo, eu vejo depois do culto da sede, né? Depois eu vejo o áudio lá, aí é um domingo, depois outro, você vai voltando para onde Deus te tirou. Você volta para as primeiras práticas. Então, está fazendo sentido para vocês? Então, o ponto 4 diz, a restauração depois da queda. Agora a gente vai para a restauração de Pedro, que é linda, que significa aqui a esperança para o perdido. Como árvore plantada, né, diz o louvor, ao cheiro das águas brotará. Então diz, Jesus ele apareceu, né, e eles não o conheceram. Então Jesus mandou jogar rede, nesse contexto, quando Pedro falou, vou pescar, todo mundo foi junto. Aí eles não pescaram nada, Jesus apareceu e ninguém reconheceu. E aí Jesus falou de longe, né, filhos, o texto está dizendo isso, filhos, tem alguma coisa? Não conseguimos pescar nada. Aí ele fala, joga a rede do outro lado. Aí eles pescaram, quase que arrebenta a rede de tanto peixe. E aí, João reconhece que é o Senhor. Porque, do nada, no mesmo cenário onde eles foram encontrar Jesus pela primeira vez, eles estavam no Mar da Galileia, Jesus aparece do nada e fala, filhos, lá de longe, não, joga a rede do outro lado. Lembra que isso tinha acontecido logo que Jesus os conheceu? Aí ele reconheceu, tipo, esse cenário aqui, essa história aqui, eu acho que é um déjà vu. Aí ele falou, Pedro, é o Senhor. Aí diz que Pedro se lançou no mar, se cingiu, foi trocar de roupa, Pedro já todo, né? Meu Deus, tem que me aprumar, né? De ver se você estava assim, meu Deus, agora é a hora que eu vou ser fulminado. Aí ele foi se arrumar, né? E o mesmo lugar onde Pedro se assentou, lá na roda dos escarnecedores, né? Tinha um brasão, né? Que eu falei, tinha uma fogueira. E aí imagine que o cenário que Jesus preparou para recebê-los, Jesus fez ali um lugar de reconciliação entre todos os discípulos, né? A comunhão restabelecida entre ele e os discípulos. Jesus os chamou. Quando eles chegaram, tinha peixe e pão numa brasa. E Jesus comeu com eles. Pedro trouxe mais peixes. Tinha o quê? Uma brasa. Exatamente o mesmo lugar, o mesmo estilo onde Pedro esteve na roda dos escarnecedores. Então Jesus Cristo usou aquele cenário para como se falasse para Pedro, tu já esteve nesse lugar, num lugar como esse, para me negar. Agora é nesse lugar eu vou te restaurar. Então, ninguém teve coragem de perguntar. O texto diz que todos sabiam que era o Senhor, mas não tinham coragem. Porque é claro, se eles falassem, é o Senhor, ele ia falar, vocês não têm fé não? Mas não é possível que eu já avisei, já mandei avisar, já tinha dito que ia ressuscitar, já mandei Maria Madalena, mas eu mandei o pombo correio, daqui a pouco ele manda Noé avisar e vocês não... Aí eu acho que ninguém teve coragem e ninguém perguntou. Então eles se assentaram, comeram com o Senhor. Agora vamos para a restauração, que agora é o ápice.
João, nós vamos ler tudo isso. João, capítulo 21, versículo 15. Nós vamos ler até o 17. 17? Vamos lá. Depois de terem comido, então passou ali, né? Eles comeram, que lindo, tá? Comeram peixe, tudo, passou tudo aquilo ali. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, somente a Simão Pedro. Simão, lembre que ele está chamando ele como de Simão. A mesma coisa quando ele diz, Simão, Simão, tu vai me negar. Ele diz, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Uma parada aqui. Por que será que Jesus perguntou, ama-me mais? Não bastava dizer, você me ama? Não, você me ama mais que os outros? Jesus vai perguntar, e nós vamos ler, vai perguntar para Pedro 3 vezes, o exato número de vezes que Pedro o negou. Só que quando Pedro se colocou lá e disse, não, eu daria a vida, Pedro está dizendo aqui, eles aí, não sei, mas eu sou muito crente. Então Jesus está fazendo Pedro, a cura de Pedro vem através de Jesus levá-lo para olhar para dentro dele. Então Jesus diz, ama-me mais do que os outros? Tipo, tu ainda acha que tu me ama mais do que eles, Pedro? É essa a reflexão. E aí ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Agora ele já não pergunta mais, ama-me mais que os outros? Que Jesus está sondando o coração de Pedro. Quando ele perguntou, ama-me mais que os outros, ele sabe que Pedro já tinha entendido que, não, eu achava que era, me enganei. Aí ele agora já não pergunta mais, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Primeiro ele diz, apacenta os meus cordeiros. Agora, pastoreia as minhas ovelhas. Lembra que ele tinha falado lá que quando você se converter, acrescenta, fortalece a fé dos seus irmãos. No 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez. Por que será que Pedro se entristeceu? Ali ele já entendeu tudo, né? 3 vezes ele me avisou, e aí Pedro ficou triste, porque ele lembrou do que ele fez. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Aqui a gente já começa a ver o fruto do arrependimento. Agora Pedro não está mais dizendo, Senhor, claro que eu te amo, ele está dizendo, tu sabes de todas as coisas. Eu não preciso falar, porque o Senhor sabe. O Senhor já sabia lá, o Senhor já tinha me avisado. Agora Pedro está humilde. Agora não é mais na força do braço dele, é o primeiro fruto do arrependimento sendo apresentado aqui. Tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Agora Pedro já não está confiando na sua própria força. E a restauração de Pedro veio então por meio do amor. A restauração de Pedro veio por meio do amor. Nos nossos dias hoje a gente restaura as pessoas assim. O fulano caiu, ele tem cargo na igreja, você vai ficar tanto tempo sentado, a gente vai te acompanhar, você vai passar por um acompanhamento psicológico, a gente vai ver, vai acompanhar, vai ver como está indo, aí tem um prazo, depois passa por uma bancada, depois aí a gente vê como está o seu caso, dependendo aí a gente restitui o seu cargo. Jesus pulou todas essas etapas e falou, tu me ama? Então apacenta minhas ovelhas. E na sequência do texto ele fala, segue-me. Jesus não diz, tá bom, apacenta minhas ovelhas, mas você fica um tempo aí de molho para tu aprender. Ele, depois disso, a continuação do texto ele fala para Pedro como vai ser a morte dele, que vai ser uma morte de cruz, de ponta cabeça. Aí Pedro, sendo Pedro, vamos só uma passada de pano aqui para Pedro, ele está acabando de ser restaurado, né, gente? Então ainda tem uns defeitos ali, né? Porque nesse contexto, que eu não pus aqui, mas nesse contexto, você seguiu lendo, Jesus fala da morte dele, como vai ser. Aí nisso João está chegando. Aí Pedro fala, e é esse o que vai ser feito? Aí eu amo a resposta de Jesus, se eu quiser que ele, viva para sempre, que te importa? É da tua conta?
Toma conta da tua vida? Toma conta da tua vida. Pedro não tem jeito, ô Jesus. Só Jesus na vida de Pedro. Então Jesus reuniu os discípulos e comeu com eles e fez essa restauração. E Pedro é transformado nesse olhar para dentro dele. O ponto 5, eu quero trazer, que é o encerramento aqui, eu quero trazer o fruto do arrependimento de Pedro. Eu já falei, que foi a humildade, né? Quando ele reconheceu que o Senhor sabia de todas as coisas. E depois a mudança de vida, que é mais do que conhecida. Jesus, desde sempre, sabia que Pedro era um líder, era ele que Jesus queria, era através dele que Jesus ia dar início à igreja, e Jesus sabia que ele ia negar, que ele ia fazer tudo isso, mas ele foi permitido que Pedro passasse por aquela peneira, ser peneirado por Satanás. Foi por Jesus não, foi por Satanás que ele foi peneirado. E aqui eu quero trazer um ponto muito, muito importante, antes da gente ver essa restauração de Pedro, que é bem breve o texto. A gente passa por muitos tipos de prova na nossa vida, e por razões diferentes. Às vezes a gente está passando por uma prova, assim como Deus falou para o povo de Israel, eu os humilhei, os levei até o deserto, os humilhei para provar a fidelidade de vocês a mim. Então às vezes Deus está provando a tua fidelidade, não que ele não saiba, mas para você ver o quanto você não é fiel a ele. Às vezes Deus está fortalecendo a sua fé em meio àquela prova, ele está te moldando naquela prova. E às vezes Deus está permitindo que Satanás te peneire. Então acontecem coisas nas nossas vidas, às vezes, que a gente fala, meu Deus, mas como assim aconteceu isso? E que parece que é tudo do demônio, que a gente fala, não, isso é um demônio na minha vida, meu Deus, mas o diabo está furioso, só foi eu começar, só foi eu ser ungido, só foi eu começar a orar, só foi o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. O diabo se levantou na minha vida, é ele mesmo, Jesus que deixou. Mas como assim? Ele deixou o diabo tentar o filho dele no deserto? Acho que quem é tu na fila do pão? É bem assim. O diabo chega lá e fala, eu quero testar a fé da Juliana lá. Ela diz que é crente, mas faz que nem Jó. Tira lá dela as plantações dela que ela gosta lá, para ver se ela não vai reclamar. Aí Deus, mas pode. No dia seguinte chega a Juliana em casa, as bichinhas, as plantinhas dela tudo morta. Já pensou? Aí se a Juliana está firmada em Jesus, vai falar assim, ô Senhor, as bichinhas morreram. Oh Deus, vou plantar umas novinhas aqui para a glória do Senhor, tá? Aí o diabo perde. Aí se a Juliana chega e fala, não acredito, eu já não tenho, tá tudo comigo, tudo... Oh meu Deus. Aí o diabo fala, falei para tu? Falei? Estão entendendo? Estou fazendo aqui um sketch, mas é por aí o caminho. Então, Deus permite que o diabo nos peneire. Então, se você hoje, meu amado irmão, minha amada irmã que está aqui, está passando por algo assim muito, muito, muito difícil, você está falando, isso é coisa do cramulhão, não é de Deus mesmo? Você está certo, é do cramulhão. Deus permitiu, é do cramulhão com a permissão de Deus. Para que você se fortaleça como Pedro, Jesus avisou o que para Pedro? O diabo vai te peneirar. Quando você se converter, você vai fortalecer a fé dos seus irmãos. Então, deixa o inimigo ser o inimigo, deixa ele cumprir o papel dele, o menino, ele está aí para isso, deixa ele trabalhar. Oxe, você tem que resistir a ele, se submeter ao Senhor, sujeitai-vos, pois a Deus, primeiro você sujeita a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Agora, você não vai ficar brigando com o diabo, o diabo na minha vida dando moral para ele. Ele está fazendo o trabalho dele, você faça o seu. Qual é o seu? Consagração, jejum, oração, estudo da palavra de Deus, testemunho. É isso aí que você tem que fazer. Você não tem que ficar lá lamuriando porque o diabo está cirandando na minha vida, o diabo entrou na minha casa. Entrou na tua casa? Vai sair. Repreende em nome de Jesus e canta, entra na minha casa, mas dirige para cima, que é para o diabo entender que é ele. Entra na minha casa. Entendeu? Se posiciona. O diabo vai, gente, o diabo vai fazer. Vocês não estão entendendo, ele vai fazer. Jesus orou, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mundo. Ele falou, vocês vão ter aflições. Deus nunca enganou ninguém.
Mas olha o contexto de Pedro. Jesus disse que Pedro ia ser peneirado por Satanás e quando ele se convertesse, por quê? No coração de Pedro já existia a soberba. Por que que Jesus, Deus, permitiu que ele fosse peneirado por Satanás? Porque só assim Pedro pôde ver a soberba do coração dele. Estão entendendo? Às vezes Deus permite que coisas aconteçam para você ver que você é soberbo, que você é invejoso, que você é ciumento, que você é arrogante, que você é mentiroso, que você é falso, que você na frente de uma pessoa, você tá com ela, tá com ela, tá com ela. Vamos pegar aqui o exemplo aqui, eu tô com a... Não, a Lulu vem e fala para mim alguma coisa, a Bruna tá conversando comigo e fala, não, porque a Luciana, não sei, ela anda muito arrumadinha. Ai, tu não acha? Ela anda arrumadinha, toda impecável, parece a Barbie. Toda... Ai, ninguém consegue competir com ela. Aí eu falo, eu acho também, ela é demais, né? Pra que tudo aquilo? A gente vem tudo largada. Né? Aí eu tô aqui com a Bruna, tá bom. Aí chega a Luciana, a Bruna já saiu. Aí chega a Luciana pra mim e fala, ai, o que você achou? Ai, achei linda. Nossa, maravilhosa. Você é a melhor, você se arruma. Não tem ninguém comparado a você. Quem fala ao contrário é porque tá com inveja. Aí a Lulu fala, que eu ouvi algumas pessoas falando sobre até... Não, inveja. Tá entendendo? Aí se acontece isso, Deus está fazendo você ver o quê? Tu viu que tu é falsa? Tu é falsa. Você quer aceitação, tanto da Bruna quanto da Luciana. Tu tem insegurança, eu quero cuidar da tua insegurança. Eu quero curar a tua insegurança. Você precisa de aceitação. Então, em nome da aceitação, você me nega. Porque eu perguntei para Jesus, como a gente te nega? De 1000 formas diferentes. Isso é negar. Quando você se assenta à roda dos escarnecedores na internet, ali é a roda dos escarnecedores. Quando você está lá, vendo o povo falar, tirar sarro da igreja, imitar línguas estranhas e tal, e você está lá achando engraçadão, dando like e compartilhando, você está que nem Pedro na roda dos escarnecedores. Ou quando você está lá ajudando nos comentários a descer a lenha no pastor que errou, você está lá fazendo o papel do diabo, acusando o pecado do outro. Estão entendendo? Isso tudo é negar Jesus. Aí, por aceitação, se eu tenho probleminha de aceitação, eu vou fazer como esse exemplo que eu dei aqui. Aí eu esqueço de amar o próximo, esqueço de pôr Jesus acima de todas as coisas, esqueço que eu estou entristecendo ao Espírito Santo, pecando contra Deus, contra a Bruna e contra a Luciana ao mesmo tempo, pacote só. Probleminha de aceitação. Aposto que 90% se identificou. Acontece. Sem a gente, lembra do laço do passarinheiro? Acontece que a gente nem percebeu. Só foi. Então Deus permite as peneiras de Satanás, porque qual é o papel de Satanás? Acusar, certo? Aí ele te cutuca ali para te levar a você fazer o que ele já sabe que você vai fazer. Porque o diabo ele não cria nada. Ele não tem poder de criar. Ele trabalha com o que você dá para ele. A matéria-prima é você que dá. Por isso que Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então o diabo que está vendo o seu dia a dia, está sabendo que você tem probleminha de aceitação, porque você vive reclamando que sua mãe te deixou, seu pai te abandonou, que o papagaio morreu e nem te avisou antes e tal, mania de perseguição, vitimismo e tudo isso. O diabo está sabendo, falou, já sei onde vou tocar. Aí ele faz uma jogada que nem essa, aí tu cai, que nem besta. E aí nega Jesus. Tá entendendo? É assim que acontece. Esse é o peneirar de Satanás. Ele usa o que você fornece para ele. Então, vigiemos e oremos. Vamos ver a restauração de Pedro. Atos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 14, o 37, o 38 e o 41. Nós já sabemos, eu só vou ler para reforçar. É quando Pedro, Jesus sobe, avisa, né? Fiquem aqui em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ele falou que ia descer o Espírito Santo e tal. E aí eles estão lá na festa de Pentecostes e chega o Espírito Santo, todo mundo começa a falar que aquele povo está tudo embriagado. E aí Pedro, que é um líder por excelência e que Jesus deu para Pedro a missão. Tu me ama? Então tu apacenta minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Pedro tomou para si na hora a responsabilidade. Olha o que o versículo 14 diz. Então se levantou Pedro. Quem que levantou? Pedro. Com os 11. Mas o texto diz, então se levantou Pedro.
com os 11. Pedro levantou, todo mundo, opa, Pedro levantou, vamos junto. Ele é o líder. Os 11 se levantou e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Aí ele vai fazer todo o discurso dele, vai falar para eles que aquele povo matou o Filho de Jesus, de Deus, aí ele explica, usa o Novo Testamento, cita Davi, ele faz uma pregação com profundidade, mostrando que ele conhece a palavra. Depois disso tudo ele diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Glória a Deus. De um homem que negou Jesus 3 vezes. Vocês estão tristes? Não. Por quê? Porque isso mostra pra gente, querido, não há pecado nesta vida, a menos que você blasfeme contra o Espírito Santo. Vigia, irmão, vigia. Não há pecado, mas você não sabe o que eu fiz. Não, eu saí mesmo na presença. Não, mas Jesus te perdoou. Não, mas eu saí assim mesmo. Eu pesei, abri os dedos, eu fui mesmo. Jesus te perdoa, irmão. Jesus não tem assim, pecadinho, pecadão. Não tem. Tem consequências diferentes. A consequência você vai sofrer. Por exemplo, a menina comeu o lanche antes do recreio. Adolescente. Ficou grávida. Ai, agora vou abortar porque eu não tenho condição de... Pensasse nisso antes de comer o lanche antes do recreio. Tu vai ter esse filho e vai cuidar. Ai, mas Jesus não perdoou. Perdoou, e a criança que tem não tem nada a ver com isso. Vai ser uma vida usada nas mãos do Senhor. A consequência você vai sofrer, mas o perdão você recebe. Desde que você tenha se arrependido de verdade. Então, não importa o pecado. Você pode estar falando, mas que você não sabe, eu fui na lama mesmo. Olha, eu me droguei, eu me prostituí, eu roubei. Não existe. Para Deus, o amor de Deus está acima de tudo. A Bíblia diz que nisso Deus provou o seu amor, está lá em Romanos. Tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor de Deus não depende da nossa perfeição, até porque Ele sabe que não somos. Então eu quero aqui na conclusão lançar umas perguntas para você levar para a pedra. Irmão, só para explicar aqui, tá um parênteses. Quando eu digo levar para a pedra, é coisa da minha cabeça. Eu tenho probleminha. Levar para a pedra é pensar, tá? É porque a referência é o Sócrates aqui, ó, na pedra, pensando, né, para refletir, tá bom? Onde você cai com recorrência? Essa é a primeira pergunta. Todo mundo tem um ponto fraco. Onde você cai com recorrência? Que é para a gente orar hoje. Esse momento vai se analisando aí, que a gente vai orar sobre isso hoje. Onde você cai com recorrência? Caramba, sabe como Paulo disse, aquilo que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero eu estou sempre fazendo? Cara, eu não queria fazer isso, mas fui lá e fiz de novo. De novo eu fui boca dura. Nossa, de novo eu fui grossa. De novo eu fiquei com inveja do cabelo da Shirley, que é sempre sedoso, sempre bem arrumado. De novo, já falei que não ia ter mais inveja. Nossa, de novo eu já fiquei com inveja do número de clientes que a Thaís tem. Eu divulgo e ninguém vê, mas a Thaís aparece sem ela pedir. Seja qual for o seu pecado recorrente, pensa aí nele. Será que você se acostumou com Jesus? Essa é boa. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele se acostumou. Não, Jesus, eu morro por ti, fácil. Fácil. Estava acostumado. Será que você se acostumou com Jesus? Se acostumou vindo na igreja e... eu chego lá, faço uma oração, faço uma devocional todo dia. Tem crente que... É bem assim. Não, eu pergunto, né? Eu atendo muitas pessoas, pergunto, como é que tá o seu tempo com Deus? Não, todo dia eu leio lá o devocional, eu faço minha oração todo dia. Tá bom. Eu dei da lista. Comprei pão, fiz oração também, aí dei banho no cachorro, fiz o livro devocional. Não, gente. Tempo com Deus é qualidade. É importância, é a primeira coisa.
ele tem que estar acima de todas as coisas. Quando você abrir o olho de manhã, você fala: Deus, bom dia, obrigada, porque eu acordei, obrigada pelo sono que o Senhor me deu, obrigada que eu estou respirando, já saio agradecendo, já saio louvando. Se você é daqueles que demora meia hora para a alma voltar para o corpo quando você acorda, fica ali esperando a alma voltar para o corpo, mas na mente falando: Genésio, eu te abençoo em nome de Jesus. Mas a intenção do coração é que vale. E aí você tira o seu tempo ali. A Karen tá morrendo ali, coitada, gente, ouviu dela, gente. Aí você tira o seu tempo ali para orar com qualidade. Não é você chegar aqui assim, ó, na minha lista aqui, ó. Senhor, abençoa a irmã Lucy, que está doente, a Ana também, deixa eu voltar lá no grupo, que era mais, o fulano de tal, o fulano, o irmão dela, tá, fala, tá, também, pro Silvio, para ele não vir mais com a roupa do Palmeiras pro culto. Pronto, amém, Senhor, eu te agradeço, amém. Pronto, já tive meu tempo com Deus. Não é assim, não. Aí chega lá e fala: Deus, me perdoa, Senhor, de novo eu errei. Oh, Pai, obrigada pela tua misericórdia, Senhor. Obrigada porque a tua misericórdia se renova cada manhã. Obrigada pelo teu Filho Jesus. Obrigada, Senhor, por me resgatar das trevas, Senhor. Tem misericórdia, me perdoa, Senhor. Eu te amo, Pai, mas me ajuda na minha incredulidade. É isso, Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, faz que nem Pedro. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, mas me ajuda aqui na minha incredulidade. Principalmente quando a gente está voltando da queda, a gente fica com medo, a gente fica tímido, a gente acha que Deus não vai me abençoar agora que eu acabei de voltar de uma queda, como se Deus fosse nós, rancoroso. Não, já perdoei a Luciana, mas agora tem que dar um tempo aí, o meu tempo até baixar. A gente é assim, né? Não, eu já perdoei, mas vem querer dar beijinho já. Não, meu tempo, hoje não, ainda vai ficar no sofá. Com Deus é diferente, amado. Com Deus é diferente. Ele perdoa, acabou, ele lança fora. Entendeu? Então, não tenha medo de que você veio de uma queda, você tem que esperar. Não, já levanta com tudo. Hebreus diz: nós não temos um sumo sacerdote que não tenha passado por as aflições, se referindo a Jesus, que não compreenda as nossas dores, para nos perdoar, e ele adentrou aos céus, está sentado na majestade, à destra de Deus Pai, para nos perdoar, interceder por nós. Então ele está dizendo: Jesus sabe que você é falho, que você é pecador, ele sabe porque ele viveu as dores, ele sabe da tua angústia, ele sabe da tua tristeza, ele sabe que você foi traído, que você foi humilhado, você foi envergonhado, você foi rechaçado, você foi desacreditado, você foi abandonado, tudo isso Jesus sabe, mas nós não temos um Deus que está alheio a isso. Ele viveu essas dores, ele veio aqui para viver, sentir e falar: eu sei o que você sente, porque eu senti primeiro. E ele está lá à destra de Deus Pai para receber a sua oração. Então não tem pecado, ponha isso na sua cabeça, não tem pecado que te impeça de chegar diante de Deus se você se arrepender e chegar em oração e falar: Jesus, me perdoa, me purifica no teu sangue, eu fiz, e dá nome aos pecados, por favor. Eu fiz, e não vem me perdoa multidão dos meus pecados, não, dá nome aos pecados. Eu fiz isso, me perdoa, Jesus, me perdoa, eu sei que é a milésima vez, me perdoa. Paulo diz: eu quero esmurrar o meu corpo, vai, se derrama, o coração quebrantado, o Senhor não existe. Conta tudo para ele, vou contar tudo para o meu pai, conta para ele: olha, eu fiz isso, conta a riqueza, conta a podridão, sabe a podridão? Senhor, eu fiz fofoca, eu fiz contenda, me perdoa, Senhor, me perdoa. E Jesus, que já te perdoou lá na cruz, ele vai chegar diante de Deus Pai e falar: eu já perdoei, eu já morri por ela. E o Deus Pai te recebe, a sua oração chega e ele responde. Não tem empecilho, nada poderá nos afastar do amor de Deus. É o que diz a Bíblia: nada poderá nos afastar do amor de Deus. Se o seu arrependimento é genuíno, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Então Jesus quer restaurar a sua comunhão com ele e com o corpo, com a igreja. Porque não foi o que ele fez lá com os discípulos, ele não fez a roda lá com todos eles, porque muitas pessoas saem da igreja ferida. E aí, foi uma pessoa, foi o irmão José das Bananas que fez o negócio, mas ela culpa a igreja inteira. Aí ela sai falando da igreja toda.
Amada, a igreja é do Senhor. Se você não ama a igreja de Cristo, deu ruim para tu. Porque a igreja é a menina dos olhos do Senhor. É a noiva. Oi? É a noiva do Senhor. Entendeu? A noiva. Ele morreu pela igreja. Ele vem buscar, ele está se preparando esse tempo todo para vir buscar a noiva dele. Aí você fala, não gosto da noiva. Eu falo, então tu vai ficar aí. Porque eu vou levar minha noiva. Tu não gosta dela, você não vai poder conviver com ela. Estão entendendo? Não é brincadeira não, isso é verdade. A igreja, entenda, igreja é o corpo aqui, ó. Não é feito de pessoas perfeitas. É o oposto disso. É feito de pessoas que sabem que são pecadoras e sabem que só diante de Deus Pai é que elas conseguem ser purificadas. Então tem gente aqui passando processos, tem gente que começou agora, então ainda tem um pouco mais de pecado, tem gente que está mais avançada, tem gente que já caiu, agora está levantando de novo, tem todo tipo. Então você vai achar alguém muito amável, muito doce, como a Luciana, toda prestativa, toda mulher que chega lá sempre tem um colo para dar. Glória a Deus, ela já está numa etapa avançada, mas você vai encontrar uma irmã que já é mais fechada, porque ela veio insegura, ela veio cheia de toda ressabiada do mundo, ela sofreu dores no mundo, ela levantou muralhas, então não chega perto dela. Aí você vai, ai, irmã, nem falou comigo. Fortalece a fé do teu irmão, Pedro. Fortalece a fé do teu irmão. Quebra a barreira que está lá, em nome de Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 7 ao 9. Se, porém, andarmos na luz, como eu... veja que tem um se. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, se você não tem comunhão com os outros, já fica ligado que a tua luz aí está meio apagada. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O texto de Mateus 22 diz que, que os olhos são a candeia do corpo e que se essa luz, a candeia, estiver em trevas, todo o seu corpo estará em trevas. E que as trevas do seu corpo, a luz do seu corpo pode ser trevas. Então ele está dizendo aqui, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que será que esse texto está aqui? Porque Jesus lá no Pai Nosso, Pai Nosso, ele disse o quê? Está lá na oração. Perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Tem uma condição. Ó, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo meu irmão. Se tu não perdoa teu irmão, tá lascado, tu não vai ter perdão. Aí aqui está dizendo, se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Porque não tem como eu amar a Deus, amar a criação, achar lindo, maravilhoso, tudo, mas não amar o meu irmão. Não tem como eu amar o meu pet, fazer aniversário para pet, bolo de pet, cama do pet, o pet dormir comigo, o pet é minha vida, dizer que eu sou mãe de pet e tudo, e não amar o próximo. Porque Jesus morreu na cruz por quem? Pela humanidade ou foi pelos pets? Quem sabe me responder essa? Por quem que Jesus morreu na cruz? Um de cada vez. Vou perguntar de novo, que é para o povo aqui ouvir na gravação, no 3 vocês falam, tá? Por quem que Jesus morreu na cruz? 3? Pela humanidade. Viu? Pela humanidade, eles falaram. Não é pelo pet. Tá? Porque tem gente aí dizendo, não, quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo os pets. E tu é homem também. Tem um monte de gente que prefere os pets do que tu. Olha pro teu umbigo, tira a trava dos teus olhos. Entendeu? Então, não tem negociação. Ou tu ama, ou tu fica aqui quando a trombeta tocar. É bem assim. Não tem negociação com o Senhor. Ou tu é santo, ou tu fica aqui. E o mandamento principal é ama a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Ah, não está amando o irmão não? Ah, continua aí, vai vivendo aí tua vida aí, tudo bem, Pedro, eu tô te avisando, ó. Tô te avisando. Aí vai chegar um dia, tô com a trombeta. Ih, fiquei. O que aconteceu? Eu te avisei. Tu não amou aquele irmão, mas é isso aí, entendeu? Tá lembrado agora? Pois é isso. No 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessar.
Hoje é dia de restauração. Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 38 e 39 diz isso. Não há queda que Deus não possa te levantar. Vou repetir isso. Não há queda que Deus não possa te levantar. E quando eu disse que desde antes de iniciar o culto, Deus estava falando, põe aí, por favor, Max, créditos para o irmão Silvio. Ele falou assim, gente, um minuto. Olha o que o Silvio me mostrou. O diabo sabe meu nome, mas me chama pelos meus erros. Deus sabe meus erros, mas me chama pelo meu nome. Antes de começar o culto, ele me mostrou. Aí eu falei para ele, tudo a ver com a palavra. É isso aqui, irmãos. Guarda isso. Tira um print aí. Eu ponho no grupo lá para vocês, tá? Olha isso. O diabo sabe meu nome. Ele sabe mesmo. Mas me chama pelos meus erros. Ele fala, ai, você fofocou, você pecou, você fez isso. Ele vai falando teus erros. Mas Deus, ele sabe dos meus erros, como ele sabia dos erros de Pedro antes de acontecer. Mas ele chamou pelo nome. Ele disse, Simão, Simão, avisa Pedro. Não falou assim, avisa lá o traidor. Vai avisar todo mundo e avisa o traidor. Que eu ressuscitei, ele falou, avisa Pedro. Chamou pelo nome que Jesus deu a ele, porque foi Jesus que passou esse nome para ele. O nome dele era Simão. Jesus passou a chamá-lo de Pedro. E aí você vê como Jesus realmente queria mostrar para Pedro que estava tudo bem entre eles, porque ele disse, avisa a Pedro. Ele não disse, avisa Simão. Então, o Senhor, ele sabe dos nossos erros, mas ele nos chama pelo nosso nome. O seu erro não te define para Deus. Seu pecado não te define para Deus. Se você se arrepende, se você ama o Senhor, se você busca andar em retidão, está lutando, está difícil, hoje eu consigo amar o meu irmão, amanhã eu quero dar uma voadora nele, mas eu me arrependo, eu confesso, e eu me arrependo de verdade, você anda nessa, levou, caia aqui, caia acolá, mas quando me levanto, continua a cantar, cadê o salmo? É o tempo dele. Assim, gente, a gente vive dessa forma. A gente cai, levanta. Era para ser assim? Não era. O bonitinho era que a gente andasse sempre de pezinho, reto, bonitinho. Mas a gente cai, Deus sabe, Ele sabe. Ele sabe. Quando Ele chamou todos vocês aqui, ó, Ele já sabia tudo que vocês iam fazer na vida. Todos os pecados de você. Mas Ele chamou você. Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele quer ter uma relação aqui com você. Ele quer que você converse com Ele. Ele quer que você vá para o secreto e fale com Ele. Pai, chame de pai, chama de pai, chama de pai. Sabe, eu como mãe, quando minha filha era pequenininha, ela chamava de mamãe. Toda criança começa chamando mamãe, né? Mamãe era tão bonitinha. Ela falava, mamãe, mamãe. Quando ela começou a chamar de mãe, eu falei, poxa, era tão legal, mamãe. Senti falta. E depois eu vim descobrir, ela adulta, que o contrário também acontecia. E eu nem me toquei. Um dia eu falei para ela, filha, para mim eu sempre fiz isso, na minha cabeça isso era normal. Aí um dia eu falei para ela, filha, faz tal coisa. Ela falou assim, eu gosto tanto quando a senhora me chama de filha. Aí eu, poxa, tu não é minha filha? Mas percebe que parece que é uma coisa mais, eu senti me trouxe para perto. Deus também, gente, Deus tem, quem criou os sentimentos, as emoções? Deus. O Espírito Santo se entristece, tem ciúme de você. Então, se você chegar lá e falar, pai, aí ele já fala, vem aqui, filha. Sabe aquele louvor, eu não vi a hora de te encontrar, né? Que fala, estou só, já expliquei aqui uma vez, parece que eu estou só de abandonado. Não, ele está falando que ele está sozinho com Deus, que ele não vê a hora de ir para os braços do pai encontrar, porque ele está naquele momento dele com Deus. E ali ele chama de pai, então ele chama de pai, chega lá diante de Deus e fala, chama de pai, amigo, amado irmão, irmã, ouvinte da palavra do Senhor Jesus. Olha, todos vocês aqui, todo mundo aqui é cristão? Eu sei, estou perguntando uma pergunta retórica, todos aqui são cristãos. Quando você é cristão, automaticamente você é filho de Deus. Filho de Deus, naturalmente. Aceitou Jesus, filho de Deus. A garantia, selo do Espírito Santo, pá, é que nem numa repartição. Aceitei Jesus, filho de Deus, Espírito Santo, pá, selado, passa. É isso. É o selo da promessa. É dele, ninguém tasca mais. Agora você é propriedade exclusiva de Deus. Ele continua sendo Senhor. Tem que ter reverência. Ele continua sendo Deus, mas ele agora também é Pai. Então,
tem momentos de falar com o Senhor Todo-Poderoso, chegar lá com reverência, e tem momentos de falar, Pai, tá tão difícil. Eu estou tão despedaçada porque eu pequei de novo no mesmo lugar, eu estou com vergonha do Senhor. Está difícil demais, eu não estou conseguindo lidar com isso. Me ajuda. Eu não quero entristecer o Espírito Santo, está me doendo, está pesado, me ajuda. Pai, socorro, Pai. Eu estou pedindo para o Senhor, que é o meu Pai, me ajuda. E Ele vai te ajudar. E aqui, para encerrar, eu evito dar testemunhos, assim, falar, né, de mim quando eu estou pregando, para não dizer que ela é a santa. Mas é um testemunho para fortificar a sua fé. Quando eu falei que o pastor falou de Atos, e eu também vivi Atos, eu passei 9 anos afastada da presença do Senhor. E esses foram os piores 9 anos da minha vida, porque eu sentia a dor de estar longe da presença de Deus, mas eu não conseguia sair do lugar que eu estava. Então, todos os dias da minha vida, eu falava, porque pai, não tem ex-pai. A gente se afasta de Deus, mas Ele não se afasta de nós. Os olhos dele estão sobre nós. Ele só está esperando aqui, ó, meu filho pródigo, daqui a pouco ele volta. Deixa ele dar as cabeçadas, deixa Satanás peneirar ele, daqui a pouco ele volta e vai fortalecer a fé dos irmãos. Irmãos, a palavra como é um clichê, mas é verdade. Antes de falar com a igreja, fala com a gente. Deus falou tanto, tanto, tanto comigo, porque eu sou Pedro. Eu sou Pedro. Satanás me peneirou por 9 anos. 9 anos ele me peneirou, eu não conseguia sair da onde eu estava, sabendo que estava errado, imunda na lama, e eu chorava, nascida no Evangelho, e eu chorava todos os dias da minha vida. Eu falava, Pai, eu quero sair daqui, mas eu não consigo. Pai, me ajuda. Eu pedi ajuda para um monte de gente, eu falei com todos os líderes e eu não conseguia. Quem tratou comigo, quem me tirou de lá, assim como Pedro, foi o próprio Deus. Não tive ajuda de homens, não porque os homens não quiseram me ajudar, mas porque era coisa que só Deus podia fazer. A alma, quem cura é Deus. Então eu ficava lá, Pai, mesmo toda imunda, eu falava, Pai, me ajuda a sair daqui. Eu não quero morrer aqui. Eu não quero ficar aqui. Deus, me tira daqui. Deus, eu estou em pecado. Deus, eu amo o Senhor. Deus, eu sinto falta da Tua presença. Deus, me ajuda. Eu falava todos os dias. Todos os dias, e eu já contei isso aqui, eu quero repetir para fortalecer a fé de vocês. Irmãos, é tão importante quando você chega para alguém e você foi usado por Deus e fala, irmão, eu senti sua falta. Às vezes parece que não é nada, mas às vezes chega no momento em que Deus preparou. E aí um dia eu estava em casa e o pastor Felipe, eu acompanhei da adolescência dele, né, na sede. E ele me admirava muito, eu lembro, na época, coitado, me admirava. Porque eu era líder dos adolescentes, só na época, né? Eu era líder dos adolescentes com o pastor Anselmo, e aí acontecia muita célula lá em casa, enfim. E aí, quando eu tivesse a queda, fiquei em casa 9 anos. Um dia, a Anselmo veio para cá, vieram congregar aqui. Um dia a Lulu chegou para mim, ela só falou assim, pessoal, estava pessoalmente. Deus usou a Lulu, Felipe, mas a forma como chegou em mim, né? A Lulu olhou para mim e falou, sabe quem perguntou de você? Aí eu, não, o Felipe. Aí eu, o Felipe? É, o filho da Tânia. Aí aquele já foi que nem Pedro ouvindo o galo cantar, assim, sabe? Aí ela, ele falou que está orando muito por você, que sente muito a sua falta. Aquilo ali foi que nem o olhar de Jesus fixando para Pedro. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo, Senhor? Esse menino me viu como referência. Deus, me ajuda a sair daqui. Deus, me socorre, eu não consigo, eu já tentei de todas as formas, o Senhor está vendo que eu já tentei. E um dia eu sentei na beira da cama e falei, no sofá da sala, e falei, Deus, entra no meu caos. Coloca ordem no meu caos. Eu fiz essa oração. E a partir dali, no dia seguinte, Deus começou a pôr ordem no caos. E é por isso que eu estou aqui hoje. Fazendo o que Jesus disse para Pedro, quando tu se converter, fortalece a fé dos teus irmãos.
E eu estou aqui fortalecendo a sua fé, porque eu fui peneirada por Satanás. Então deixa Deus fazer os processos que Ele tem que fazer na sua vida. Para de murmurar, para de reclamar, agradece, pergunta para Ele, me ajuda a entender o que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho que aprender aqui, o que eu tenho que ensinar quando eu sair daqui. Deus está te passando por um processo para você fortalecer a fé dos seus irmãos. Então agradeça, e hoje é dia de restauração. É dia de restauração. Então, seja lá qual for o seu pecado, a Bruna vai cantar para a gente o louvor que a gente cantou por último. Abaixe sua cabeça, vá falando com Deus, confessando, e depois eu vou orar para a gente encerrar.